Bem, amigos, estamos hoje na 10ª e última aula do nosso curso Deus, Uno e Trino. Aqui a imagem final mostra, no alto da coluna, a Santíssima Trindade, aqui com ressaltos de brilhos dourados na auréola, em torno das auréolas do Pai, do Filho e em torno do Espírito Santo, com raios luminosos partindo em todas as direções. Como sempre, Deus Pai, Criador do céu e da terra, está aqui com o mundo. Jesus Cristo, que nos redimiu com a sua cruz, e o Espírito Santo, que nos santifica. Nuvens e anjos completam a escultura. Hoje nós vamos falar da economia divina, a trindade imanente. O que significa economia? Oikosnomias, vem de casa, vem do governo da própria casa, o governo das atividades internas, aí pode ser de uma casa, de um país, do que seja. Então se fala da economia divina como obra comum das três pessoas, do lado interno e do lado externo. A trindade imanente se refere precisamente ao mistério da vida íntima das três pessoas em si mesmas consideradas. Aqui está, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que as obras de Deus revelam quem é Ele em si mesmo. O céu e a terra narram a glória de Deus. Se conhece o autor pela obra. Você olha e vê, não, isso aqui é um Picasso, isso aqui é um Rembrandt. Pelas características da obra, pela beleza, perfeição, e a gente conhece o estilo do artista. Então, para Deus também isso se aplica de alguma maneira. Inversamente, a gente conhece a Deus pelas obras, nós vamos saber e ter em conta que o mistério do ser de Deus ilumina o entendimento de todas as suas obras. Como nós dissemos, que a Trindade é um modelo da família, e o amor dos homens entre si, é um reflexo do amor de Deus. E a inteligência humana também é uma chispa desse amor divino. Novamente, estamos utilizando a analogia. Uma pessoa se revela naquilo que ele faz, que é aquilo que a pessoa faz e atua. Uma árvore boa dá bons frutos, inversamente, a árvore má dá maus frutos. Pelos frutos os conhecereis. Então, a gente vê se uma pessoa é boa porque faz boas obras. Pode ser que, acidentalmente, tentando fazer o bem, saia uma coisa errada. Mas, no geral, no conjunto da obra, uma pessoa boa mostra o interior do seu coração naquilo que faz. E a hora que a gente conhece a pessoa, já sabemos como é que ela vai agir, compreendemos a sua atuação. Há um velho adágio filosófico que diz que o agir segue o ser. O agir é de acordo com aquilo que a pessoa é. Cada um age de acordo com as suas convicções, com aquilo que tem dentro. A Trindade, dizíamos, já em outros momentos, é um mistério de fé em sentido estrito, um dos mistérios ocultos que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Não foi o Espírito nem a carne que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Isso aqui é uma afirmação da Constituição Apostólica Dei Filhos. É inacessível a razão exclusivamente, só com suas forças. Mesmo a encarnação do Filho de Deus, mesmo no povo de Israel, anteriormente à encarnação do Filho de Deus e do envio do Espírito Santo. É claro que depois a gente começa a vislumbrar um pouco melhor todas as coisas. E quando o Espírito Santo veio, fez com que os apóstolos compreendessem melhor as coisas. E aí a gente vê que São Paulo já desenvolve nas suas epístolas toda uma teologia, e os padres da igreja também, com o auxílio de Deus. As missões divinas no tempo manifestam as processões eternas dentro da Trindade.
Está aqui de novo o Santo Agostinho, o episódio do menino. Claro, está com uma caravela medieval aqui, é outro barco. Isso se releva, isso que mostra em que época foi feito o quadro. Mas a essência é essa: se tenta entender, mas Deus é um pelagosousia, um oceano, um abismo de realidade, de essência, né, infinito, que não vai caber nunca numa concha ou num buraquinho no chão. Agora, por que Deus se revelou, então? Não é? Por que Deus se revelou? Fazia a pergunta: por que Deus nos criou com liberdade essa possibilidade de ofendê-lo, inclusive? Porque Ele quer comunicar a sua felicidade, a vida feliz da Trindade, e para que nós sejamos felizes. É que o homem está tão acostumado com o egoísmo que já não consegue compreender que alguém faça algo sem o interesse direto para si próprio. Faça por pura liberalidade, faça porque ama, né? E é isso isso é que é Deus, isso é que Deus faz conosco. Já no início, a gente vê que, com a queda dos nossos primeiros pais, Deus já corrige isso, ou pelo menos já promete uma correção. Mas o homem precisava tomar consciência, ao longo do tempo da história, da barbaridade que fez, daquilo que ele perdeu. É um longo processo de volta que Deus pedagogicamente quer que o homem cumpra. E vai passando pela crença em Deus, depois num Deus único, e depois no envio de um Messias que virá. E quem é esse Messias, né? Que nascerá, né, de uma virgem, segundo a profecia, e é Emanuel, Deus conosco. Estava tudo dito lá, mas entenda quem entender, né? Depois de realizado, fica fácil. Ah, é aí. E Cristo cumpre as profecias. E com Cristo estabelece um caminho. Assim como no Antigo Testamento havia um caminho, no Novo também. Qual era o caminho havia? O povo sempre se rebelava, adorava o bezerro de ouro, se afastava de Deus. Deus mandava um castigo e, ao mesmo tempo, uma redenção. O povo, com o castigo, tomava consciência da barbaridade que tinha feito, se arrependia e Deus perdoava. E o ciclo se repetia, e Deus ia fazendo, né, na antiga aliança, ia renovando a antiga aliança, até com o seu filho vem a nova aliança. O homem adora o bezerro e Deus manda uma peste, e assim vai. Aí, num determinado momento, tem uma serpente de bronze para evitar aquele castigo que eram as mordeduras das cobras que matavam muita gente. Mas na nova economia, quais são os meios para atingir o fim? Isso é economia. Os meios para ser feliz, os meios para se reconciliar com Deus. O batismo, aqui, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Outro sacramento da confissão, que perdoa, né, os pecados. O primeiro, o batismo, precisava restabelecer a união, portanto, apagar o pecado original e de quebra os pessoais. E as confissões, todos os pecados pessoais cometidos desde o batismo ou desde a última confissão. E infunde a graça santificante e as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Imagine o que é uma pessoa sem esperança, né? E sem esperança do quê? Sem esperança do céu, né? E sem fé no céu, não acredita em nada, tudo isso acaba aqui. Como é que pode haver amor e caridade sem isso, né? É impossível. E, ao mesmo tempo, o homem tem que fazer um esforço para apanhar a mão que Deus estende para nós. Os meios estão aí, mas nós precisamos aplicá-los a nós mesmos. Com o batismo, nos tornamos filhos de Deus,
recebermos de São José Maria o tesouro incalculável da inabitação da Santíssima Trindade na alma. Não é pouco, né? E essa realidade de fé leva a não atrasar o batismo. Pode haver motivo de saúde, de complicações da mãe, etc., mas não por motivos fúteis, né? Por quê? Porque Deus está querendo vir tomar posse de uma alma. Quem somos nós para atrasar isto, né? E outro sacramento, né? O sacramento da confissão, da volta para a casa do Pai. A Trindade habita na alma dos justos, mas pode sair. Enquanto ele está, nós somos deificados, endeusados, divinizados, como expressam os padres da Igreja. São palavras literais dele. E essa presença transformadora liberta do pecado, nos converte em filhos de Deus, e essa ação se atribui ao Espírito Santo. E se perdemos, está aqui Rembrandt dizendo, né? Podemos voltar, pode-se voltar. E esse quadro é famoso, né? Entre outras coisas, que a gente vê que são duas mãos diferentes, uma mais delicada, de mãe, e outra mais forte, que é de pai. Não são mãos simétricas, não são mãos iguais. Né? O retorno do filho pródigo, 1662, está no L'Ermitage, em São Petersburgo. Nós voltamos. Existe também o sacramento da confissão. Bom, retornando, inabitação, habitação da Trindade em nós. Está aí claríssimo nos textos do Novo Testamento. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos morada. O Espírito Santo vem junto. E São Paulo, né, juntando, não sabias que vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, e que haveis recebido de Deus, e que não vos pertenceis? Juntando os dois textos, fica claríssimo da habitação da Santíssima Trindade. Está Cristo, aquele que é, Jesus Cristo, o On, né, que está aqui, onde ele está dizendo isso? No episódio da sarça ardente. Não sei se essa é a sarça ardente, ou é isso que o autor do quadro quis nos dizer. Mas é um Cristo já depois da ressurreição, olha a marca dos cravos na sua mão direita, na esquerda não está muito visível, mas é o Cristo ressuscitado que nos salva, e é aquele que vem a nós. E os padres da Igreja, o que dizem, né? Em São Basílio, né? Na obra, o Espírito Santo, em muitas passagens, nos fala dessa inabitação. Santo Agostinho nos fala na sua obra De Trinitate, sobre a Santíssima Trindade. Diz ele, pelo Espírito Santo se difunde nos nossos corações a caridade de Deus, pela qual vem habitar em nós toda a Trindade. Então, é a ação do Espírito Santo que entra no nosso coração e vem um fogo que queima tudo e habita em nós a Trindade. Por isso que se fala, e é a teologia certa, a teologia moral, que em estados, por exemplo, de perigo de morte, avião que está caindo, não tem sacerdote, um ato de contrição perfeito, né, apaga os pecados. Por quê? Porque o amor de Deus intenso, né, faz com que Deus venha habitar em nós e expulsa, portanto, o pecado. O Tolstói, onde existe amor, Deus aí está. Tá bom, uma frase lá tirada das suas obras, mas diz o que diz a Sagrada Escritura. É claro que a gente se tem esse. Como é que eu sei que houve um ato de contrição perfeito? Nós temos que tentar, né? Tem que tentar, porque Deus não condiciona a sua graça aos sacramentos, né? Mas normalmente conta com eles.
E depois dá muita segurança quando Cristo nos diz, através da boca do sacerdote: eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro padre da igreja é São Cirilo de Jerusalém, na sua catequese, número 22. Diz ele: quando participamos da Eucaristia, experimentamos a espiritualização deificante do Espírito Santo, que não só nos configura com Cristo, como sucede no batismo, mas também nos cristifica completamente, associando-nos à plenitude de Cristo Jesus. Então, veja, estamos falando da economia, estamos falando dos sacramentos, mas estamos falando dos sacramentos à luz do Espírito Santo e da Trindade. E quando comungamos, podemos lembrar aquelas palavras, né, não te converterás tu tu em mim, mas eu em ti, dizendo que nós nos deificamos. Ao comungar, nos fazemos um com Cristo. Não somos nós, somos Cristo. Por isso, sempre que possível, temos que ficar dando graças até que a partícula se corrompa e, portanto, termine a presença de Cristo na nossa alma. Para alguém que saía correndo todo dia depois de comungar da missa, acho que era o cura Dars, mandou um dia o sacristão com uma vela atrás dele. Mas por quê? Que isso? Não, é para venerar Cristo que está contigo aqui, né, nesses minutos após a comunhão. Também os papas sempre falaram, né, Leão XIII, na encíclica Divinum Illud Munus, Pio XII, né, Mystici Corporis, a igreja que é o corpo místico de Cristo, né, está aí se falando também da ação do Espírito Santo na igreja. E fica claríssimo com João Paulo II, na encíclica Dominum et Vivificante, que é um trechinho do credo, né? Senhor e vivificador. Pelo dom da graça que provém do Espírito, o homem entra numa vida nova, é introduzido na realidade sobrenatural da própria vida divina e faz-se morada do Espírito Santo, templo vivo de Deus. O homem vive em Deus e vive de Deus. O Espírito Santo que habita em nós. Bom, então, se Deus e a Trindade moram em mim, o que eu sou? Eu sou um sacrário ambulante, né? Templo vivo de Deus, sou uma igreja. Pedras vivas somos nós, como se lê nas missas da dedicação da igreja. É um texto tirado de São Pedro. O homem vive em Deus e vive de Deus. Quer dizer, você vive do quê? Diz, esse fulano vive de futebol, porque come, bebe, almoça, janta, futebol, ou o que seja, né? A vida dele é isto. O Catecismo da Igreja Católica fala também agora da oração, já no finzinho, na parte final. Na nova aliança, a oração é a relação viva dos filhos de Deus com o seu Pai infinitamente bom, com o seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Assim, a vida de oração é estar habitualmente na presença de Deus, 3 vezes santo e em comunhão com Ele. A vida de oração é um relacionamento amoroso e confiado com cada uma das pessoas divinas. Ora, se Deus é pessoa e em Deus há 3 pessoas, nós podemos conversar, porque pessoa é quem tem inteligência e vontade, né? E nos escuta. Nos escuta como? Até quando nós falamos interiormente, né? Um verbum mentis, quando nós pensamos, quando nós aparentemente falamos com os nossos botões. Não estamos falando com os nossos botões, estamos falando com o nosso Pai Deus, com o nosso irmão Jesus Cristo, com o nosso Consolador, que é o Espírito Santo. E esse relacionamento com tal pessoa, uma pessoa tão boa, tão bom, que é Deus, só pode ser amoroso, né? Com amor e com confiança, uma confiança plena.
São José Maria fala que a oração é o fundamento de todo o trabalho sobrenatural. Com a oração somos onipotentes e, se prescindíssemos desse recurso, não conseguiríamos nada. Uma oração que pode ser através de fórmulas litúrgicas, mas que pode fugir delas. O que importa aqui é que a gente não diga só da boca para fora, só o flatus vocis, a emissão de um som. Não, mas que a gente tenha consciência daquilo que nós estamos pedindo. Nós estamos conversando com Deus, né? Aquele bispo santo, que não é Santo Ambrósio, como alguns se enganam, que disse para Santa Mônica: vai em paz, é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Quem era o filho de tantas lágrimas? Agostinho. E essas lágrimas eram lágrimas vertidas na presença de Deus, né, pedindo e suplicando. Né? O homem de joelhos e de mãos postas manifesta uma atitude, é a atitude de criatura com relação ao Criador. Né? Que eu sou? Eu sou terra, sou barro. Lembra-te, ó homem, que és pó e ao pó hás de voltar. O homem e a mulher em oração. No entardecer, tanto faz. Aqui é só a foto para ficar um pouco mais poética e transmitir um pouco mais esse sentimento que nós temos que estar, que ter quando estamos na presença de Deus, com as mãos juntas, os dedos entrelaçados ou emparelhados, confrontados um com o outro. É atitude orante. Nas catacumbas se encontrava também uma pessoa com as mãos estendidas, assim, no cotovelo, formando o ângulo reto e as mãos para cima, como o sacerdote faz na missa, muitas vezes, e como Moisés, né, rezava. E essa oração era estímulo, e fazia estímulo para quem combatia e estímulo para Deus. Conseguia de Deus a vitória. Né? Esquecendo as vitórias humanas nas guerras, temos que pensar nas nossas vitórias, as vitórias no coração, as vitórias da graça que move o coração das pessoas. Cada um de nós pode ter intenções, assim, de um parente, um amigo que talvez não frequenta as missas, que abandonou a prática da religiosa há muito tempo e parece que não tem saída. Tem saída. Qual a saída? É a oração. A oração é onipotente. Nunca desistir, como Santa Mônica não desistiu, rezando por seu filho Agostinho, e foi um grande. E para chegar ao Pai, qual é o caminho? Santidade pessoal. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E o que é ser perfeito? Perfeito não existe, né? Perfeito é acabado, é feito até o fim, cumprir a própria natureza humana, dirigir-se para Deus, amá-lo nesta vida e amor com obras. Mas perfeição não existe, mas nós temos que tender a ela, querer agradar ao nosso Pai e com todas as forças dirigir-nos a Ele, apesar dos pesares. São José Maria, todo cristão está chamado a santificar-se na vida corrente. Essa santificação é o amor a Deus, fazer as coisas por Ele, por amor a Ele, que uma oferenda perfeita que possa ser oferecida. O que é uma oferenda perfeita? É o melhor que a gente possa dentro das nossas limitações. Todos os cristãos de qualquer classe ou condição estão chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição do amor. Essa frase, Mateus 5,48, que está aqui, essa primeira aqui. Deus disse a todos, não disse só às freiras, aos frades, aos padres, disse a todo mundo, num contexto de multidão. Né? E isso está claríssimo no Evangelho, mas nós esquecemos. E é preciso recordar sempre. Né? E o que é ser santo? É ser feliz também. Feliz porque identificamos a nossa vontade com a de Cristo. E com isso aceitamos a dor, o sofrimento e tudo aquilo que pode
nos ocorrer, porque está previsto nos planos de Deus. A gente pode e deve tentar minorar a dor, tirar as causas, mas chega um momento que o remédio é a aceitação e a conversão disso numa arma, numa escada para subir ao céu. Nisso contamos com Jesus Cristo, que é o único intercessor junto do Pai em favor de todos os homens, em particular dos pecadores. Essa alegria que há no céu quando um pecador se converte. E como já dizia também, né, através da Sagrada Família, né, através da Trindade da Terra, chegamos à Trindade do céu. Está aqui José, jovem, cabelo, né, castanho, quase avermelhado aqui, é o tom aqui, né, trabalhando na sua oficina. Então, nós trabalhando, podemos estar junto com Maria e Jesus, né, fazendo o trabalho de José, que foi também o trabalho de Cristo. Cristo está na igreja. Né? No ano 2000, houve esse documento, né, Dominus Jesus, né, constitui a igreja como mistério da salvação. Quem? Cristo. Ele mesmo está na igreja e a igreja está nele. Por isso, a plenitude do mistério salvífico de Cristo pertence também à igreja, inseparavelmente unida ao seu Senhor. Se fala que a igreja é o corpo místico de Cristo, de qual ele é a cabeça. E Jesus está na Eucaristia, com seu corpo, sangue, alma e divindade, como fruto do sacrifício eucarístico. E ficou para nós, para que o comamos e o bebamos. Né? Quem comer desta carne viverá eternamente. E Cristo se sujeita a isso. Né? Cristo vem à terra, desce à terra, vem a nós. Eu fui visitar uma vez, fiz uma excursão, né? Subindo o Pico dos Marins. É um dos mais altos do estado de São Paulo, 2.400 e tantos metros, né? E tem uma capelinha lá embaixo, etc. E um recorte de jornal que dizia assim na manchete: Cristo desce no Pico dos Marins. Pô, que negócio é esse? Alguém viu? São os videntes? Não, é que um sacerdote celebrou a missa lá em cima. Então, é verdade aquilo, né? Para quem tem fé, Cristo desceu à terra no Pico dos Marins. Mas isso aqui é uma anedota só, é um episódio anedótico, mas Cristo desce à terra e vem, né, e há essa transubstanciação, porque a missa é uma ação divina, trinitária, não humana. Entende-se que a missa seja o centro e a raiz da vida espiritual do cristão, Cristo que passa. Estamos falando de tudo, né? Para ir terminando. Né? No novo milênio, in Neunte, João Paulo II diz: é certo que Deus nos pede uma real colaboração com a sua graça, convidando-nos, por conseguinte, a investir no serviço pela causa do reino, o apostolado. E vamos colocar aí todos os nossos recursos de inteligência e de ação. Mas ai de nós se esquecemos que sem Cristo nada podemos fazer. Ou seja, nós vamos fazer, mas por Cristo, com Cristo e em Cristo. E o Espírito Santo, doador, dador da vida, leva a comunicar-nos aos outros a vida divina, para que sejam mais livres e felizes, para fazer na terra um espaço de comunhão fraterna, um céu. Podemos fazer um céu aqui? Sim. Podemos trazer as pessoas mais felizes? É isso que queremos. O apostolado consiste, então, em ser testemunhas do amor de Deus, desse amor com loucura de um Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. São José Maria, né, tem em questões atuais do cristianismo essa frase que podemos destacar: a chamada de Deus, o caráter batismal e a graça fazem que cada cristão possa e deva encarnar plenamente a fé. Cada cristão deve ser alter Christus, ipse Christo, presente entre os homens. Eu posso ser Cristo entre os homens. Ele me chama a isso, para que eu o leve,
Para onde? Onde eu estou? No meu trabalho, né? Na minha família. Se não for eu, quem vai ser? Nas minhas relações sociais. Por isso, o cristão tem que ser essa injeção intravenosa na corrente circulatória da sociedade. E a gente olha para a nossa sociedade e vê que quase tudo está apagado. Nós temos que ser essa brasa acesa que dá calor a tudo que está à sua volta. Temos que ser uma vela. Bom, mas uma vela vai iluminar tudo? Não, vai iluminar o pertinho, o que está ali. Mas uma vela é vista a muita distância, 500 metros, 1 quilômetro. Você vê a luz. Você até talvez não vê o caminho, mas a vela é vista. Então, nós podemos ser esse ponto de referência, né, para os nossos amigos, que talvez não queiram nada, estão em trevas, mas é naquela direção. Vai naquela direção que acerta. Pode ir tropeçando, pode ir indo, dar umas pancadas ali no meio do caminho, mas a direção é essa. Saber que a direção é essa importa muito. O céu é a meta da nossa senda terrena. Jesus Cristo precedeu-nos e ali, em companhia da Virgem de São José, a quem tanto venero, dos anjos dos santos, aguarda a nossa chegada. O que será o céu? Gozar da vida trinitária. Está aqui a Virgem, gozando para sempre do céu e nos chamando para ir para lá, no dia que Deus quiser, quando Deus quiser, da forma que Ele queira, em que momento seja. E como chegaremos? Com o conselho dela, né? Fazei o que Ele vos disser. E contamos para isso com as luzes do Espírito Santo que nos dirige por esse caminho da vida, que não sabemos se é mais curta ou mais longa, mas na qual teremos que batalhar durante todos os instantes, todas as pequenas caramuças do dia e da vida, porque não sabemos qual vai ser a última. Mas se amamos, e amamos sempre, Deus nos tomará num auge de amor a Ele. E com isso terminamos. Fim do curso, até o próximo, nos veremos por aí. Um grande abraço a todos.